Olá, irmãos. Hoje é o último dia dos 21 dias de oração e jejum. A ênfase nesta semana foi orar pela igreja, orar por uma igreja poderosa, orar para que Deus nos dê um avivamento, despertamento espiritual e orar pelo propósito que Deus quer que nós realizemos. E o tema de hoje é salvação e cura para as almas, com ênfase sobre impactar a cidade. O devocional de hoje é em Mateus capítulo 9, dos versos 35 a 38, que nos diz o seguinte: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Duas perguntas cruciais aqui. O que Deus está fazendo no mundo? O que Deus está fazendo no mundo? Alguns acham que ele está de braços cruzados, será? E como eu posso participar disto? O que Deus está fazendo no mundo e como eu posso participar disso? O nosso trabalho não é criar oportunidades. Esse é o trabalho de Deus. Deus faz isso. Deus cria os tempos, as oportunidades, as épocas. Mas a nossa responsabilidade é saber usar essas oportunidades. Nós precisamos parar de orar: Deus, abençoa o que eu estou fazendo, e começar a orar: Senhor, me ajude a fazer o que o Senhor está abençoando, o que o Senhor está fazendo. Nós vemos Jesus fazendo isso em João capítulo 5, verso 17, quando ele fala: Então disse Jesus a eles: O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O segredo é descobrir o que Deus está fazendo e nos juntarmos a Ele. Este é o segredo: descobrir o que Deus está fazendo no mundo e nos juntarmos a Ele. Eu preciso perguntar: Senhor, onde o Senhor está trabalhando? O que o Senhor está fazendo? O que o Senhor está fazendo neste mundo? O que o Senhor está fazendo, que a princípio parece ser em segredo, na minha família, dos meus colegas de trabalho, na minha vizinhança, na igreja? Este texto de Mateus capítulo 9 mostra a nós de maneira muito clara qual era o objetivo de Jesus, qual é a essência, por que Jesus veio a esta terra, qual a sua missão. Jesus tinha uma missão. Jesus veio a este mundo não apenas para simplesmente viver, mas veio para mudar a realidade. Jesus não veio ocupar um espaço, Jesus não veio aqui experimentar tipos de comida diferente, ele não veio para encontrar ou passear por lugares bonitos. Ele veio tocar a vida das pessoas, fazer história, cumprir a sua missão. Jesus deixou bem claro para nós o que nós deveríamos fazer, que nós deveríamos continuar o que Deus começou e estava fazendo. É isso, essa é a nossa função. Assim também nós devemos viver aqui não para ocupar o endereço, morar em uma casa, mas em qualquer lugar que nós morarmos, em qualquer lugar que nós estivermos, qualquer trabalho que nós fizermos, devemos ocupar esses espaços com um propósito, com uma missão. Nós estamos aqui não para simplesmente consumir energia elétrica, estamos aqui para cumprir a nossa missão, tocar a vida das pessoas, assim como Jesus fez também. E nestes versos nós vemos de forma muito clara, com clareza, o que Jesus veio fazer no mundo e o que ele quer que nós façamos também. Jesus deixou bem claro que ele veio a este mundo buscar e salvar o que estava perdido. Ele disse isso muito claramente: eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Ele inclusive deu muitas parábolas para mostrar isso. E não apenas isto, ele buscar e salvar o que estava perdido e colocá-lo e fazê-lo habitar em família. Essa, na verdade, é a promessa de Deus desde o Antigo Testamento pelos profetas. Fazer, ele diz, por exemplo, em Isaías, fazer com que o órfão habite em família. Este é o propósito do Senhor, fazer com que nós habitemos em família, na família dele. Então Deus está formando uma família para ele, preparando o seu povo para o grande dia. Na verdade, Tito capítulo 2, Paulo fala a respeito disso, versículo 10, 11, 12, que Deus está formando um povo zeloso de boas obras para ele, para um dia encontrar com ele. E sendo assim, ele está usando a igreja local como centro desta ação no mundo. Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido, colocá-lo em família. Deus está formando uma família para ele, preparando um povo para um dia estar com ele na eternidade. E a igreja local é a ação, é o centro de ação
né, neste mundo para fazer com que isto aconteça. Então, como nós podemos fazer isto? Este texto nos ensina aquilo que Jesus fez, nós devemos fazer também. Nós percebemos que o texto fala aqui que Jesus ele estava pregando por todas as cidades, ia pregando as boas novas e ensinando nas sinagogas. Nós vemos aqui um processo claro de evangelização, um processo claro de transmitir a palavra do Senhor, o Evangelho, transmitir a vontade de Deus e edificar a vida das pessoas também. E este mesmo formato que nós vemos aqui no ministério do apóstolo Paulo, né, descrito em Atos, né, ou melhor, o mesmo formato de Jesus, nós vemos também no ministério do apóstolo Paulo, relatado no livro de Atos. Vemos que ele usa tanto o didaquê, que é o ensino, né, que é o ensino didático, pessoal, mostrando como aplicar a palavra do Senhor Deus, mas vemos também Paulo no dialegomai, que é a pregação pública, né, que é o diálogo público, compartilhando uma ideia com muitas pessoas. Os dois formatos de Jesus e do apóstolo Paulo, nós vemos eles determinando para a igreja como a igreja deve agir, como a igreja precisa fazer em termos tanto de ensino ou de pregação. O espaço para a proclamação pública, mas também o espaço para compartilhar e aprofundar a fé e a comunhão também. Proclamação do evangelho para todos e também edificação pessoal, edificação na fé e na comunhão também. Alcançar os perdidos para o Senhor Jesus, conservar os novos na fé e desenvolver os maduros, aprofundar a fé, amadurecer as pessoas. O que o Senhor Deus deseja é que a gente entre em cada canto dessa cidade, em cada lugar, e leve Cristo às pessoas para que Cristo possa reinar na vida delas. Seja nas escolas, no trabalho, fábrica, indústrias, casas, bairros, possamos espalhar o Evangelho e amadurecer as pessoas, colocá-las na família dele e conduzir, prepará-las assim para a vida eterna. Mas a segunda coisa que nós vemos neste texto acontecendo, Jesus curando todas as pessoas, curando todas as enfermidades. Devemos servir as pessoas. Naquela época, muitas enfermidades físicas eram tidas, tornavam as pessoas impuras para a vida social, a vida comum e a vida religiosa também. Essas pessoas viviam à margem da sociedade, em alguns casos elas eram isoladas durante 7 dias, quando chegava a noite elas tinham que ir para fora da cidade para dormir lá, para não contaminar as pessoas, porque elas não podiam encostar nas pessoas. Imagine só, depois que Jesus chegando nessas pessoas e as curando, um cego podendo voltar ao convívio da família, ou talvez um leproso podendo novamente frequentar e participar da reunião na sinagoga, ou talvez um coxo, um paralítico podendo ir e entregar a sua oferta, né, lá no templo. As pessoas estavam sendo inseridas novamente na sociedade, na família, né, no convívio familiar, na comunhão, na vida religiosa. O que Jesus estava fazendo aqui era muito mais do que curar uma enfermidade, muito mais do que dar saúde para as pessoas. Ele estava transformando a sociedade e as suas estruturas também, dando à pessoa a possibilidade de uma gama de atividades e ações da sociedade, reintegrando elas à vida. Assim também o papel da igreja é muito maior do que assistir um culto, muito maior do que participar de uma atividade dentro da igreja. O nosso papel, o papel da igreja é sermos usados por Deus para transformar as pessoas, para não somente as pessoas, as famílias, a sociedade, para que o nome do Senhor Jesus possa ser honrado na sociedade. O nosso papel é estender o reino de Deus para todas as pessoas, estender este reino em toda a cidade, implantar no coração das pessoas o reino de Deus, levar Cristo a reinar em cada vida, em cada coração, em cada família também. E assim, as nossas ações poderem impactar as pessoas, e a ação das pessoas, elas possam decidir imitar a Cristo e seguir a Cristo também, e a gente se tornar instrumentos de Deus, instrumentos de cura também. A palavra do nosso Deus diz lá em 2 Crônicas 16:9, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Essa é a vontade do Senhor Deus, que dediquemos o coração nosso a Ele e a sua vontade, a sua obra também. E assim será apenas uma questão de tempo, ao vermos pessoas se reconciliando com Deus, encontrando com Cristo Jesus, e a igreja impactando, a igreja do Senhor Jesus, impactando a nossa cidade.
Quero terminar com o texto de Filipenses, capítulo 2, versos 10 a 20, na versão linguagem de hoje, fala assim: para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. A vontade do Senhor Deus não é somente aqui as pessoas se dobrarem, se curvarem ao Senhor Jesus e confessarem Ele como Senhor, mas um dia na eternidade, um dia todos que Deus criou irão confessar que Ele é o Senhor e estarão se curvando diante dele também. Que você e eu, que nós participemos disto que Deus está fazendo, que a nossa igreja ela seja instrumento do Senhor para cumprir esta vontade dele. Amém? Vamos orar por isto. Deus eterno, em nome de Jesus, que privilégio o Senhor nos concede de nos juntarmos ao Senhor naquilo que o Senhor está fazendo. E queremos, ó Deus querido, realmente isto. Queremos participar, não queremos ficar de fora. Use as nossas vidas, ó Pai. Estamos aqui. Usa-nos, ó Deus querido, para realizar o que o Senhor está fazendo neste mundo. Queremos fazer parte da história, queremos fazer parte da Tua obra. Queremos ser instrumentos, ó Deus, para propagar o Evangelho e curar a vida, a alma das pessoas. Pai querido, abençoe a Memorial, para que seja este instrumento do Senhor, um centro da ação do Senhor aqui nesta cidade e para o mundo, em nome de Jesus. Pai querido, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje, o último dia, separe também um tempo para você buscar o Senhor Deus, para você jejuar, para de forma intensa, né, se colocar nas mãos do Senhor, para que Ele seja, para que nós sejamos instrumentos dele também. E nós temos aqui alguns motivos de orações para hoje. Então, hoje, ore por compaixão pelas pessoas. Ore para que Deus coloque no nosso coração compaixão pelas pessoas, assim como Jesus também teve e demonstrou compaixão. Se tem algo que marcou a vida do nosso Senhor, é a compaixão pelas pessoas. Que nós tenhamos também compaixão. E também ore por paixão pelos perdidos. Precisamos ter paixão pelas almas, paixão pelos perdidos, olhar para aqueles que não têm o nosso Senhor Jesus e amarmos essas pessoas e irmos até ela para pregar o Evangelho. Ore também pela Igreja Evangélica em Araraquara, pelos pastores e liderança evangélica na nossa cidade. Ore também pelo Brasil, pelas autoridades federais, estaduais e municipais, pelos juízes, governantes e empresariado, para que através deles, como diz Paulo lá a Timóteo, ore por todos que têm autoridades, vestidos de autoridades, para que vivamos vida mansa e tranquila com toda piedade também. E ore pelo fim da corrupção, violência, drogas, tantas mazelas nacionais que tanto sofrimento impõem. É tarefa da igreja orar pela sociedade para que o Senhor Deus traga justiça, traga paz e através do Evangelho, vidas sejam transformadas e assim o reino de Deus se estenda pela cidade, estenda pela vida das pessoas. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você nesse dia e que você dedique mais ao Senhor. Não apenas, como foi durante esses 21 dias, mas que você continue esse tempo de busca, de dedicação intensa para com o Senhor Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.